Pois bem, gente, retomando então o nosso julgamento plenário. Vai começar a etapa da produção de provas. Nós vimos lá atrás que na primeira fase do julgamento plenário, do julgamento bifásico, do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, várias testemunhas foram ouvidas, o réu foi interrogado. Pois bem, essa instrução que ocorre em plenário, ela é nova. Novos depoimentos, nova coleta de provas. Pode acontecer de as partes abrirem mão de fazer essa produção de prova em plenário? Pode. Mas podem falar, não, vamos nos contentar com aquilo que já foi produzido, já tem o depoimento de todas as testemunhas, a vítima e tudo mais. Não quero ouvir testemunha. Pode? Não tem problema. Mas se tiver testemunha para ouvir, é esse o momento. Começa-se com a vítima, tá? Então, a produção probatória em plenário tem início com o depoimento da vítima, se houver, né? Nesse caso, a vítima vai ser ouvida. Primeiro, quem faz as perguntas, depende. Aqui tem aquela mesma situação que eu te passei lá atrás. Tem juiz que começa perguntando, tem juiz que já ali qualifica a pessoa que está prestando depoimento e já passa a palavra para a parte que arrolou, tá? Geralmente, o juiz qualifica a pessoa e já passa a palavra para o promotor, que arrolou aquela vítima. O promotor vai, começa a fazer as suas perguntas diretamente à vítima. Terminou? O advogado de defesa vai fazer o mesmo. Terminou? O juiz vai fazer as perguntas que ele entender pertinentes. Nesse momento, antes de encerrar o depoimento, ele vai perguntar aos jurados se os jurados têm alguma pergunta a ser feita à vítima. Só que diferente das partes que perguntam diretamente para a vítima ou testemunha, o jurado, ele tem que fazer a pergunta para o juiz para que o juiz transmita essa pergunta para o depoente. Aí que mora o perigo. Porque se o jurado, ao fazer essa pergunta, ele passar a impressão do que ele está pensando, se é uma predisposição de condenar ou absolver o réu, isso pode levar à nulidade do julgamento. Tanto é que no caso concreto, quando o juiz pergunta se o jurado tem alguma pergunta, se alguém levanta a mão, dá até um frio na espinha. Por quê? Porque você não sabe o que vem. Tanto é que tem juízes que, para evitar qualquer problema, saem da sua cadeira e vão lá conversar de pé de ouvido com o jurado, para ouvir dele o que ele tem a perguntar. E o juiz vai anotar aquela pergunta, voltar para a cadeira e reproduzir a pergunta para o julgamento, para o depoente. Justamente para evitar alguma alegação de nulidade. Tá? Mas os jurados podem perguntar, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida que eles tenham em relação à matéria de fato que está sendo julgada ali, eles devem se reportar ao juiz também. Eles não podem lá na hora do almoço, ô seu promotor, deixa eu te perguntar uma coisa, ô seu advogado, o que o senhor quis dizer com aquilo? Não pode. Qualquer dúvida sobre matéria de fato, os jurados têm que se reportar ao juiz togado, ao juiz presidente do tribunal. É a ele que eles devem se reportar, ok? Vítima foi ouvida. O que acontece na sequência? Vão ser ouvidas as testemunhas de acusação. Mesma coisa, tá? O juiz toma o compromisso daquela testemunha, qualifica aquela testemunha, passa a palavra para o promotor, depois para a defesa, depois ele, depois para os jurados. Mesma coisa. São ouvidas todas as testemunhas de defesa, todas as testemunhas de acusação, depois todas as testemunhas de defesa e, por último, o réu é interrogado. O interrogatório do réu segue a mesma sistemática, só que aqui adota-se o sistema presidencialista. O juiz começa perguntando. O juiz pergunta
depois passa a palavra para o promotor, depois o advogado de defesa e depois os jurados. No depoimento da vítima e das testemunhas, não. Geralmente, as partes começam perguntando e o juiz só suplementa. Aqui, no interrogatório, é diferente. O juiz pergunta para depois passar a palavra às partes. Ok? Colheu-se toda a prova oral. Foram ouvidas todas as testemunhas, a vítima, interrogado o réu, enfim. O réu poderia ficar calado? Sem problema nenhum. É um direito que lhe assiste. Tá? É um direito que ele tem. É obrigado a falar a verdade? Não. Não é. Se ele quiser contar a história da carochinha, esperando que os jurados acreditem nele, é um direito que ele tem. Já as testemunhas não. As testemunhas estão sob o compromisso legal de dizer a verdade. Tanto é que se a testemunha mentir, você pode pedir ao juiz que segure ela até o final do julgamento para uma eventual retratação. Tudo bem? Ok? Por isso que o juiz, ao final de cada depoimento, pergunta ao promotor e ao advogado: posso dispensar a testemunha? Tá? Se não houver problema, está dispensada, vai embora para casa. Se não, ela fica ali segura até o final do julgamento. Ok? Pois bem, gente, terminou a coleta da prova oral. O que acontece depois? O juiz vai perguntar se as partes querem a leitura de alguma peça que está nos autos. Se alguma das partes se manifestar, ótimo, vai ser feita a leitura dessas peças. Se não, na sequência, passam-se aos debates em plenário. É o momento em que a acusação e defesa vão fazer a guerra de teses, vão fazer o embate das teses de cada um. Tá? Ok. A começar pelo Ministério Público. O promotor é o primeiro a falar. Tá? Se for um réu só, ele tem 1h30 para fazê-lo. Se for mais que um réu, 2h30. Tá? Nesse momento, o promotor vai expor todas as razões fáticas e jurídicas que levam ele a fazer um determinado pedido. Ele pode sustentar que ele quer a condenação integral do réu, baseado na decisão de pronúncia. Lembre-se que a pronúncia é o balizamento objetivo do promotor. Se o camarada está pronunciado por homicídio simples, o promotor não pode chegar e pedir que ele seja condenado por homicídio qualificado. Tá? Mas se ele está no homicídio qualificado, o promotor pode chegar e falar: quero a condenação do réu por homicídio qualificado, por isso, por isso, por isso e por isso. O promotor, ele não é obrigado a seguir o que está na pronúncia, ele tem a liberdade de atuação, ele tem independência funcional. O camarada pode estar pronunciado por homicídio e aquele promotor que foi fazer o júri, lendo o processo, entende: poxa, mas não tem prova suficiente para condenar. Não tendo, por que eu vou pedir a condenação? Eu posso pedir a absolvição, não tem problema nenhum. Posso pedir a desclassificação, que ele seja condenado sim, mas por um delito menos grave. Tá? Então, o promotor pode pedir a condenação, a desclassificação ou a absolvição, dentro daquilo que ele entende adequado para aquele caso concreto, dentro do senso de justiça que ele tem. Ele não está vinculado à decisão de pronúncia, ele está balizado, ele está limitado, ele não pode ir além da decisão de pronúncia, mas ele não precisa pedir exatamente aquilo que o réu seja condenado por aquilo que ele foi pronunciado lá atrás. Está entendido? Nesse momento, passa-se a palavra ao advogado de defesa, para que o advogado de defesa possa também fazer a sua explanação. Expor todas as razões fáticas e jurídicas que levam ele a pleitear aquilo que ele está requerendo dos jurados. Aqui, diferente do promotor,
O advogado tem que fazer a defesa do réu. Ele tem que, dentro do caso concreto, buscar alguma coisa no julgamento que beneficie o réu. Não necessariamente ele tem que pedir absolvição. Pode ser que o réu seja confesso. Não, fui eu que matei mesmo, tal. Aí não tem cabimento o advogado ir lá, dar a cara para bater, para pedir absolvição. Se o réu mesmo confessou o delito, não tem razão. Só que ele tem que buscar dentro do suporte fático e jurídico alguma coisa que venha em benefício do réu. Pode pedir, por exemplo, o afastamento de uma qualificadora, pode pedir o reconhecimento de uma causa de privilégio, pode pedir uma desclassificação, pode pedir uma excludente de antijuridicidade, uma dirimente de culpabilidade, enfim, ele tem que tirar o coelho da cartola. Por mais ruim que esteja a prova, ele tem que dar um jeito, ele tem que construir uma tese ali que venha a beneficiar o réu de alguma forma, tentar beneficiar o réu de alguma forma. Se ele não fizer isso, se ele simplesmente comungar com aquilo que foi pedido pelo promotor, dá nulidade do julgamento. Lembra lá do princípio da plenitude de defesa? Que o juiz está autorizado, inclusive, a dissolver o conselho de sentença se ele entender que a defesa técnica está sendo deficitária, está sendo insuficiente? Pois é. O advogado precisa fazer o seu papel. Por isso que tem que estar bem preparado para poder fazer esse debate em plenário. Ok? Joia. Na sequência, abre-se a possibilidade do promotor ir à réplica. O promotor não é obrigado a ir à réplica. Geralmente vai, mas às vezes não. Pode ser uma estratégia dele, não vou à réplica, para não dar aso para a defesa melhorar a sua argumentação, por entender que a defesa foi fraca, por entender que os jurados já estão convencidos. É um risco? É um risco. Por isso que eu te disse, geralmente o promotor vai à réplica. Para quê? Para poder falar sobre aquilo que a defesa trouxe na sua argumentação. Porque quando o promotor fala a primeira vez, ele pode até mais ou menos supor qual vai ser a tese da defesa, mas ele só vai ter certeza na hora que o advogado vai lá e faz a sua sustentação. Então a réplica existe para que o promotor possa contraditar aquilo que foi falado pelo defensor na sua fala inaugural. Está entendido? Aqui uma colocação. A defesa só vai ter direito à tréplica se o promotor fizer a réplica. Se o promotor não for à réplica, a defesa não vai ter tréplica. O debate acaba ali. Entendeu? Qual é o tempo da réplica e da tréplica? Se for um réu só, 1 hora. Se for 2 ou mais, 2 horas. Tá? E detalhe, se o promotor não quiser ir à réplica, ele simplesmente tem que responder ao juiz que não. Ele tem que poupar eventuais comentários. O juiz vai perguntar, seu promotor, o senhor tem interesse em fazer uso da réplica? Ele simplesmente vai dizer não. Qualquer comentário adicional que ele venha a fazer, por mínimo que seja, dá direito à defesa de fazer a tréplica. Tá? Promotor diz, não quero, é suficiente, o réu já está condenado. Vai dar direito à defesa de pleitear a tréplica pelo prazo total. Então, não quer ir à réplica, simplesmente diga não tenho interesse, não quero. Tá entendido isso? Tudo bem? Ok. Gente, algumas coisas, alguns comentários em relação a essa sustentação plenária, a esse debate plenário. Primeiro, o artigo 479, ele diz que
nenhuma das partes pode fazer uso de uma prova surpresa em plenário. Se eu quiser fazer uso de alguma prova em plenário, eu tenho que juntar ela aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis ao julgamento, dando ciência à parte contrária. Eu não posso tirar um coelho da cartola, eu não posso tirar uma carta da manga. Não é igual nos Estados Unidos, em que abre-se a porta e aparece lá uma prova surpresa, enfim, não pode. Aqui, se você quiser fazer uso de uma determinada prova, você tem que juntar ela aos autos com 3 dias de antecedência. Se você fizer uso de uma prova ilegítima, uma prova vedada, uma prova surpresa no plenário, isso pode dar causa à nulidade relativa. Desde que a parte contrária argua a nulidade e prove o prejuízo que ela teve com a exibição daquela prova surpresa, da nulidade do júri tem que fazer de novo. Tá? Agora, nada impede que eu faça uso de alguma coisa que não tenha nada a ver com o caso concreto. Aí tudo bem. Tá? Estou lá julgando um réu por homicídio doloso no trânsito, com dolo eventual. Quero passar lá um vídeo de uma campanha contra o uso do álcool no trânsito, na direção de veículo automotor. Posso? Posso, não tem nada a ver com o caso que eu estou julgando. Aí tudo bem, aí não tem vedação nenhuma. Tá entendido? Ok. Outra coisa, qualquer das partes, e também os jurados, pode pedir ao orador que diga em qual página dos autos encontra-se uma dada colocação sua. Por exemplo, o advogado de defesa diz que a vítima era um tranqueira, que tinha um monte de antecedente criminal. O promotor pode levantar a mão e pedir: doutor, diga para mim onde está nos autos que o réu tinha antecedente criminal. Cadê a certidão dele? Que eu não encontrei. Por isso que num debate em plenário você tem que sustentar aquilo que você pode provar, senão você vai passar vergonha. Tá? Senão você vai passar vergonha. Porque você pode ser acuado, pode ser encostado na parede para provar alguma coisa que você falou e você não tenha como provar. Aí nesse caso você vai passar por mentiroso, você vai se descredibilizar ali na frente dos jurados. Tá entendido? Ok. Outra coisa. Durante os debates, existem algumas vedações. Primeiro, eu não posso fazer menção ao silêncio do acusado em seu interrogatório. Eu, promotor, não posso chegar e falar: senhores, o réu é tão culpado que não quis falar para a gente aqui, ó, quis ficar calado. Quem cala, consente. Se eu fizer isso, nulidade do julgamento. Artigo 478 do CPP. Tá? Eu não posso também fazer menção à decisão de pronúncia ou ao uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Veja, eu não posso me utilizar disso como argumento de autoridade. Não tem problema nenhum eu falar: ó, senhores, o réu foi pronunciado pelo delito tal e hoje está aqui sendo julgado pelos senhores. Não tem problema eu fazer isso. Mas eu não posso dizer, por exemplo: seus jurados, o réu é tão bandido que o juiz mandou ele ficar algemado aqui até as pernas. Ou o contrário. O réu não oferece perigo a ninguém, ó, tanto é que o juiz mandou até tirar a algema dele. Eu não posso fazer menção à decisão de pronúncia ou ao uso de algema com um argumento de autoridade. Isso eu não posso, sob pena de nulidade. Tá entendido? Pois bem. Gente, pode acontecer durante os debates aquilo que se chama de à parte. O que é à parte? A parte é a intervenção de uma parte na fala da outra.
É quando uma parte intervém na fala da outra. É normal? Não. Mas pode acontecer. O advogado de defesa está falando abobrinha, falando coisa que não se sustenta. Eu posso levantar a mão e pedir uma parte? Posso. Mas deve ser evitado. Por quê? Porque se está na primeira fala do advogado, eu vou ter a réplica para poder me manifestar. Não precisa de eu fazer uso do à parte, porque o à parte geralmente ele incomoda a parte contrária, às vezes é utilizado até para encher o saco, para apurrinhar a outra parte que está falando, para tirar a concentração, tirar a linha de raciocínio, tirar a atenção dos jurados. Então, para evitar um tumulto, para evitar uma briga ali, um embate desnecessário, eu vou esperar a réplica para que eu possa desconstituir tudo que o advogado está falando. Agora, se ele já está na última fala, na tréplica, e ele falou uma coisa lá nada a ver, eu não vou ter mais oportunidade de falar. Aí é normal eu levantar a mão e pedir uma parte. Tá? Agora, quem concede ou não uma parte, é a parte que está fazendo uso da palavra. Eu estou fazendo uso da palavra, a defesa pede uma parte, eu dou se eu quiser, não sou obrigado. Só que se eu me recusar, e a parte que está querendo fazer uso do à parte insistir, o juiz pode conceder um à parte de até 3 minutos para que ele faça uso da palavra. Nesse caso, esses 3 minutos vão ser repostos à minha fala. Vão ser repostos no final. Se eu tinha 1h30, eu vou ter 1h33. Tá? O juiz, ele pode excepcionalmente conceder o à parte, se ele entender que é o caso. Tá? Mas o à parte, de início, ele tem que ser solicitado a quem está fazendo o uso da palavra. É ele que, num primeiro momento, vai definir se dá ou não o à parte. Tá entendido? Outra coisa. O promotor falou primeiro, o advogado falou na sequência, o promotor foi a réplica, o advogado foi a tréplica. Chegou na tréplica, acabou. O promotor não vai poder falar mais. Acabou a possibilidade, não tem mais uma outra oportunidade para falar. Por conta disso, particularmente eu entendo, assim como boa parte da doutrina, que a defesa não pode inovar na tese defensiva na tréplica. Por quê? Porque a acusação não vai poder exercer o contraditório mais. A acusação não vai ter oportunidade de falar depois para rebater aquele argumento novo que a defesa está trazendo na tréplica. Tá? Então, por exemplo, a defesa veio na sua fala inaugural alegando lá a tese da legítima defesa. O promotor foi para a réplica, rebateu a tese da legítima defesa. E veio na tréplica a defesa e, sei lá, viu que legítima defesa não ia colar e resolveu ir para a tese do homicídio privilegiado. E aí, pode ela inovar na tréplica a tese defensiva? Então, eu particularmente entendo que não, porque senão você quebra a paridade de armas, você quebra o contraditório. O promotor não vai poder falar sobre o homicídio privilegiado, a não ser que ele peça uma parte e torça para o defensor dar. Se o defensor for esperto, ele não vai dar. Então, por conta disso, eu entendo que não cabe inovação da tese defensiva durante a tréplica, tá? Porém, eu já vi juízes, inclusive num júri que eu fiz, ele admitia essa possibilidade, com base no princípio da plenitude de defesa,
dizendo que o réu tem direito à defesa plena no tribunal, que não há problema nenhum de ele inovar a tese defensiva durante a tréplica. Não concordo, mas você vai ver juízes que decidem dessa forma. Está entendido? Tudo bem? Ok. O que acontece na sequência, gente? Está acabando o nosso tempo. Provavelmente nós vamos ter que ir para uma terceira aula para a gente poder encerrar o conteúdo. Ainda hoje, logo na sequência, tá? Nesse momento, encerrados os debates, o juiz vira para os jurados e pergunta: os senhores estão habilitados a julgar? Pode ser que o jurado tenha alguma dúvida sobre a questão fática do que está sendo julgado, ou até mesmo sobre uma questão jurídica, sobre alguma tese que foi trazida por acusação e defesa. E aí? Nesse caso, ele tem que se reportar ao juiz, para que o juiz esclareça aquela dúvida, para que ele possa julgar corretamente aquela causa. Não pode perguntar às partes, deve perguntar ao juiz. Se os jurados disserem que estão habilitados a julgar, o que vai acontecer? O juiz vai fazer a leitura dos quesitos. Os quesitos são perguntas objetivas que vão ser respondidas pelos jurados ao final do julgamento. Ainda não é o momento de votação, é o momento do juiz dar publicidade aos quesitos. Ele vai fazer a leitura dos quesitos para ver se uma das partes tem alguma impugnação a fazer, ou se concorda com aqueles quesitos que foram elaborados. Ele vai fazer a leitura dos quesitos e vai ver se uma das partes impugna. Se alguma das partes impugnar, não concordo com tal quesito por causa disso, disso, disso. O juiz vai ouvir a parte contrária e vai julgar, vai decidir ali naquele momento se ele mantém o quesito ou se ele o modifica. Tudo bem? Como é que é montado esses quesitos? Gente, os quesitos, eles são perguntas objetivas que devem ser respondidas pelos jurados. Então é pergunta enxuta. Vai ser uma série de quesitos para cada crime e uma série para cada réu. Se tivermos 2 réus, vão ser 2 séries de quesitos. Se tivermos um réu com 3 crimes, vão ser 3 séries de quesitos, um para cada crime. Se tiver 3 réus e 3 crimes, vão ser 9 séries de quesitos. Ou seja, vai ser uma série de quesitos para cada réu, uma série de quesitos para cada crime. Está entendido? Pois bem, eu coloquei no quadro uma sequência dos quesitos. Como é que vai ser a quesitação? Vai depender muito do caso concreto, vai depender muito das teses que forem trazidas. Esses quesitos, eles são montados em cima da decisão de pronúncia, em cima das teses de defesa sustentadas pelo advogado em plenário e das teses sustentadas pelo réu no seu interrogatório em plenário. Com base nesses 3 fatores, o juiz vai formular os quesitos, seguindo esta ordem. O primeiro quesito é da materialidade. Materialidade, saber se o crime ocorreu no dia tal, hora tal, local tal. Ocorreram disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Beltrano de tal? É só para saber se ocorreu, não está se dizendo se foi o réu, se não foi, se deve ser condenado, absolvido, nada disso. Simplesmente está se perguntando se aquele fato ocorreu. O segundo quesito é o da letalidade.
Em razão desses disparos, a vítima veio a falecer? Ela morreu por conta daqueles disparos de arma de fogo ou porque um avião caiu do céu em cima da sua cabeça? Tem juiz que embute esse segundo quesito no primeiro. Ele conjuga aqui materialidade e letalidade. No dia tal, hora tal, local tal. A vítima fulana de tal foi alvejada com disparos de arma de fogo que causaram a sua morte. Tudo bem. Tem juiz que inclui materialidade e letalidade num quesito só. Outros desmembram materialidade no primeiro quesito e letalidade no segundo quesito. Tá? Terceiro quesito, autoria ou participação. Tá? Então, o réu foi o autor dos disparos que levaram à morte da vítima? Autoria ou participação. Quarto quesito, um quesito de absolvição genérica, que engloba uma série de teses defensivas. O jurado absolve o acusado? Simples assim. Seco. Tá? Aqui, envolve várias teses de defesa. Por exemplo, legítima defesa. Até 2008, você precisava criar quesitos específicos para a legítima defesa. Hoje você não precisa mais. Hoje você mata o problema aqui, nesse quesito da absolvição genérica. O jurado absolve o acusado? Por qualquer razão que seja, por entender que, sei lá, ele merece misericórdia, por entender que ele agiu em legítima defesa, por entender que ele fez ali, ele era gente boa e a vítima era um bandido, enfim, qualquer motivo que seja, o jurado tem o sistema da íntima convicção ao seu lado, ele não precisa dizer por que está absolvendo. Tá? Quinto quesito, aqui no caso, as causas de diminuição, se tiver. Então, por exemplo, homicídio privilegiado, você vai formar aqui um quesito de homicídio privilegiado. E por fim, causas de aumento ou qualificadora. Tá? Então, se tiver uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora naquele caso concreto, você vai quesitar no último quesito. Essa é a ordem dos quesitos. Como eu te disse, a formulação dos quesitos vai depender do caso concreto, para que a gente possa saber direcionar como tais quesitos vão ser montados. Tá? Montou os quesitos, fez a leitura, deu publicidade a eles e nenhuma das partes impugnou, está resolvido o problema, vai-se à votação. Mas isso daqui a pouco. Até.